Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Canteiro, Construindo Valor. Hoje a mesa está pesada. Temos aqui o professor Fernando Westphal, que é o recordista do podcast da Canteiro, Fernando. O episódio mais assistido da certificação que a gente tratou, eficiência energética, foi por enquanto o mais assistido. E aqui com a gente também, convidado especial, Pedro Falck, projetista, especialista em sistemas de ventilação, exaustão, climatização, né, ar-condicionado, e também comigo meu sócio Thiago Amorim, da Canteiro. Então, sejam todos muito bem-vindos, façam aí as suas apresentações, deem o seu bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque, como vocês sabem, a gente está sendo assistido, ouvido e depende da hora do dia onde a nossa audiência vai estar nos ouvindo. Então, vamos lá. Fernando, fica à vontade. Opa, olá pessoal, então sou Fernando Simão Westphal, professor aqui no Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina e com a carreira aí na área de consultoria, né, em eficiência energética, desempenho de edificações, conforto ambiental e muito focado hoje mais em fachadas, sistemas de envidraçamento aí de alta eficiência. Vamos embora aí para um bate-papo aí bacana sobre ar-condicionado hoje, que também é uma praia que a gente gosta de navegar aí. Maravilha. Pedro? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Falck, eu sou sócio da Beck Falck, a gente desenvolve projetos de sistemas de climatização e ventilação e todos os outros subsistemas aí. Estamos atuando aí já, eu como projetista desde 2006, 2007, junto com meu sócio Arthur Beck, aí, que é engenheiro da velha guarda, mas continua aí na ativa. Maravilha. Thiago? Show de bola, pessoal. Boa tarde de novo. Nós já estamos aqui, um novo episódio aí, um novo assunto. Fernando de volta na mesa, eu acho que tem muito a contribuir aí, essa junção, essa dobradinha, análise de desempenho e climatização, tem tudo a ver, a gente discute muito sobre isso. Acho que a gente já podia começar até comentando um pouco dessas necessidades, né? Tudo que você precisa analisar para ter um projeto de climatização, né? O pessoal só acha, bota meia dúzia de split ali, tá resolvido o projeto. Como é que funciona isso? Quem dera fosse só isso, né? Deixa eu só fazer um complemento, exatamente esse é o ponto, Thiago. Pedro, né? Como vocês sabem, quem nos assiste, né? Graduandos, profissionais que estão aí estudando, se capacitando, outros projetistas, escritórios de projeto de engenharia e de arquitetura, o mercado de construção e o mercado também de incorporação, né? Os desenvolvedores de produtos imobiliários, de edificações de uma maneira geral. Então, aproveitando a pergunta do Thiago, né? Explica um pouco para a gente a disciplina, né? De ventilação, climatização. Muita gente acha que é só climatizar, mas também precisa ventilar. O que é isso? Introduz um pouco o assunto, o tema e a disciplina para a gente, por gentileza. Boa. Eu gosto de definir a disciplina, né, com a sigla, que em inglês é o HVAC, né, o HVAC, ou AVAC em português, que é o aquecimento, ventilação e ar-condicionado. É uma disciplina que envolve a termodinâmica, mecânica dos fluidos, envolve conforto térmico, desempenho de equipamentos. E ela é uma disciplina que usa todos esses conceitos, né, para criar tanto ambiente de conforto para ocupação de pessoas, mas também para condições específicas como hospitais, salas limpas, laboratórios e até a parte industrial para refrigeração de máquinas ou armazenagem, né, de frigoríficos. Então, ela acaba envolvendo todos esses escopos, mas a gente acaba falando mais no dia a dia mesmo a parte de conforto para ocupantes. Então, e aí vem não só a questão de conforto, mas também a questão da qualidade do ar, né, que é um tema aí que vem ganhando muita força nos últimos tempos, aí, principalmente por causa da pandemia, que acentuou mais ainda essa discussão e que a gente está trazendo aí à luz aí para todo mundo que não conhece ainda a disciplina. Maravilha, Pedro. Fernando, recentemente a gente teve uma conversa, né? Tu pesquisou e fez um compilado de alguns dados trazendo duas informações importantes, né? A eficiência energética é a busca por uma economia, né? Otimizar o consumo de energia atrelado às condições aqui de base, vamos dizer assim, de garantir conforto, garantir temperaturas, né, climatização, iluminação, tudo aquilo que envolve o consumo de energia, né, consumir de uma maneira otimizada e inteligente e, portanto, alcançar eficiência. Só que nós ainda somos uma nação
que consome pouca energia, e a energia que a gente consome é majoritariamente de matriz limpa, principalmente a hídrica e a solar. Aliás, a solar vem ganhando um espaço forte, né? Explora um pouquinho mais isso que tu pesquisou, Fernando. Né? Não é que a gente não deve ser eficiente, mas que ainda há um espaço para a gente se estruturar um pouco melhor, garantir condições de produtividade e de desenvolvimento junto com a preocupação de eficiência. Exatamente. Bom, o tema foi até polêmico, né? O texto que eu publiquei ali no LinkedIn. E a análise que eu fiz é a seguinte: a gente tem o nosso consumo residencial, focando nas unidades residenciais, ele é extremamente baixo comparado a outros países. Então, a média do consumo de uma residência brasileira é de 200 kWh por mês. Vai dar ali 2.000 e pouco por ano. 190 por mês, dá uns 2.000 por ano. O que representa basicamente a geladeira, algumas luzes utilizadas e pouco uso de ar-condicionado. Exatamente. A iluminação caiu bastante. É lógico que esse consumo muda muito de classe social e região do país. Tá? Então, fazer uma média geral, lógico, a gente nunca deve trabalhar com médias, mas a gente precisa ter algum indicador, né? Uma média geral seria essa, vai chegar a 300 e poucos kWh para uma residência de médio padrão, alto padrão 500, 600. Se for para um alto padrão numa região quente, né? A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, vai ser um valor mais alto, varia bastante, evidentemente. E basicamente a geladeira, iluminação deixou de pesar tanto, porque a gente tem muita iluminação em LED, então tu tem geladeira, equipamento elétrico e mais chuveiro elétrico, que é o outro grande vilão. E, claro, tem uma penetração maior hoje do aquecedor solar, mas ainda também é para classes mais altas. Então, de modo geral, geladeira e equipamentos ali, televisão, pesa bastante. E qual é a análise, né? Se a gente comparar com outros países, a gente pega o extremo, Estados Unidos, o consumo é 5 a 8 vezes maior. Então, a média. A média. Então, tu vai pegar na Flórida, então tu vai pegar alguns estados. A Flórida dá 10.000 kWh por ano. Então, tu tens 800 a 900 por mês. Então, tu sai de 5 vezes. Se pegar a Alemanha, vai dar também 6, 8, às vezes 10 vezes mais, que aí muda a fonte de energia. Então, mesmo se a gente considerar o gás aqui para cocção, a gente ainda tem um consumo muito baixo. E a necessidade também, né? Porque na Flórida mais provavelmente resfriamento e na Alemanha provavelmente o aquecimento. Exatamente, porque daí a discussão é assim, mas tu está comparando um clima frio da Alemanha com o Brasil. A Alemanha eles usam muito mais. Eu disse, não, mas tudo bem, a gente tem um clima extremamente quente também, boa parte do país. Então vamos para a Flórida, vamos pegar a Austrália, que está na mesma latitude. O consumo ainda é 6 vezes maior do que o nosso, 5 a 6 vezes, não me lembro de cabeça, mas é muito maior. Então, qual é a análise que eu faço? Não é que a gente é eficiente, né? Eu acho que alguns não entenderam a mensagem até no texto. É que a gente tem muito a explorar ainda em termos de uso dos recursos que a gente não está usando. Então, vem o conceito de eficiência. Eficiência é tu garantir o mesmo serviço com menor consumo de energia. Então, será que a gente tem o mesmo padrão de qualidade de uma edificação na Alemanha, na Flórida ou na Austrália? As mesmas condições de conforto que eles usufruem? Provavelmente a gente não está usufruindo o mesmo conforto. Mas a gente pode usar muita ventilação natural aqui. Não, a gente usa porque não tem outra alternativa. O pessoal abre a janela porque não tem ar-condicionado. Não é que eles querem passar calor, né? Exatamente. Até tem uma informação complementar. Isso foi um levantamento que um fabricante de ar-condicionado apresentou no fechamento de ano deles. Eles convidam os projetistas, instaladores e apresentam os números. E fazem projeções de mercado para consumo de ar-condicionado. Eles falam que de edificações totais do Brasil, cerca de 20% é o que usa ar-condicionado ainda. Existem 80% ainda de margem para crescimento para a implementação de ar-condicionado. E residencial é cerca de 40% das casas têm ar-condicionado. Então a gente tem assim não é porque a gente não é eficiente, como o professor falou, é porque a gente não tem todos os dispositivos que uma casa na Austrália ou nos Estados Unidos tem ainda. Então a gente ainda tem esse consumo tende a crescer em função da disponibilidade de equipamentos, né, de ar-condicionado, de baratear esses custos de implementação. E o mercado evoluiu nesse sentido, né? E é aí que a gente tem um potencial enorme para a eficiência energética da edificação, de fazer uma envoltória mais eficiente, porque tem toda uma expansão de aquisição de sistema de ar-condicionado por todas essas residências e prédios comerciais também, e a gente tem que estar preparado para esse consumo que vai aumentar. Então, hoje a gente está acostumado a não se preocupar com a envoltória, porque vai abrir a janela, não tem muita grana para investir num sistema de vedação melhor e a gente está acostumado a passar calor. A hora que a gente começa a ter um sistema de climatização e um consumo de energia que pesa no bolso, aí a gente vai começar a olhar para um isolamento térmico de parede, um sistema de vidraçamento melhor, um sistema de proteção solar. Então tem um potencial enorme para explorar a eficiência energética das residências,
que hoje não faz muito sentido. E essa foi a minha crítica polêmica mesmo. Não faz sentido falar em eficiência energética residencial hoje, porque a gente não tem o gerador de consumo. Não, então ele é para o futuro. De dar ênfase e prioridade ainda, né, à eficiência, ou seja, né, a gente precisa ainda ter uma condição de conforto similar aos países que já estão consumindo, para daí então nos penalizarmos do ponto de vista de buscar eficiência, vamos dizer assim, né? E eu sempre lembro de uma das discussões no Sinduscon de São Paulo, num dos eventos aí de norma, que uma técnica lá da CDHU comentou: olha, vocês estão preocupados com conforto térmico em habitação de interesse social, mas me desculpem, mas o maior problema nosso são as patologias. É umidade, né? Exato. É infiltração, mofo. Então, o pessoal, tudo bem, conforto é importante, ninguém descarta isso, né? Eficiência energética, tudo, mas a gente tem outras prioridades ainda. A qualidade da edificação ainda vem antes, e a gente está pecando nisso. E aí, falando de umidade, mofo e conforto, isso a gente não encontra numa edificação que é 100% climatizada o tempo todo. Tanto que eu cito o exemplo, uma sala de cirurgia, ela é climatizada por quê? Por que não faz a cirurgia num ambiente naturalmente ventilado? Vai ter o controle na ventilação mecânica. Então, o mais eficiente do ponto de vista, falando de eficiência, né, de conforto, qualidade do ar, é você ter a ventilação mecânica, goste ou não. Então, a gente tem que caminhar para soluções mais eficientes. É a única forma de garantir, né? É você ter o controle sobre o que entra e o que sai de um ambiente. É a forma que você tem como garantir qualidade. Do contrário, pode simular o quanto quiser, mas é uma simulação contra a realidade, né? Ainda tem a sua diferença. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Pedro, então. Se vocês têm alguma situação em algum projeto, algum cliente que pede para dimensionar um sistema híbrido, assim, olha, eu quero que você dimensione o ar-condicionado, mas para horas extremas, e eu queria que fizesse um dimensionamento de ventilação natural ou um resfriamento com ventilação mecânica. Já caiu alguma situação dessa? Já. Tem alguns clientes que dizem que não gostam muito do ar-condicionado e aí pedem, né, que se pense, né, e se simule ou teste, né, o modelo da casa, qual é o desempenho dela durante o meia estação, para tentar ver se ela é confortável. Porém, ela ainda pede o ar-condicionado para os dias mais quentes. Então, esse ar-condicionado acaba tendo a dimensão de um grande ar-condicionado para lidar com aquele... o dia crítico. Para o crítico, exatamente. E aí, aí existe acaba que é uma briga, né? Porque a gente disputa muito as fontes de calor, né? Tentar controlar elas. E normalmente, justamente, são as esquadrias, que são maiores justamente para aproveitar a ventilação natural. Então, existe essa disputa, né? Nem sempre converge, a esquadria está na orientação mais adequada do ponto de vista solar, mas ela está priorizando o vento, né, na predominante. Então, tem que avaliar sempre, mas houve já esses pedidos. E do ponto de vista prático, não faz muito sentido a nível orçamentário, né? Que é igual quando a gente tem aqueles refis de chopp, de refrigerante, né? O 200, o 300 e o 500 ml, né? A diferença de preço do dobro do volume para o que tem menor volume é baixa. Então, tu fazer um sistema de ar-condicionado com uma menor capacidade não tem grandes economias em termos financeiros do que tu... É relativo isso, né? Porque depende do uso, depende do quanto se usa, qual que é o programa do espaço, se ele tem um uso contínuo ou ele é uma residência, um comércio, então tem que avaliar essas condições de uso. E aí sim, esse tamanho de equipamento pode fazer diferença, daí tem que avaliar. Deixa eu fazer uma pergunta para gerar um corte aqui, Márcio. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, tá? Da disciplina de eficiência energética ali na arquitetura. E aí eu tento provocar os arquitetos para a gente pensar na edificação em uso, como está funcionando, tudo. E eu falo para eles nas primeiras aulas, assim, ó, eu desafio vocês a projetar uma edificação de serviços no Brasil, em qualquer região do Brasil, que não precise de ar-condicionado. O pessoal fica meio pensativo, e daí eu dou o meu ponto de vista. Ó, na minha opinião, não existe um prédio que a gente consiga fazer no Brasil inteiro de serviços, residência a gente até tolera, mas de serviços que você vai trabalhar nele sem a necessidade do ar-condicionado em algum momento do ano. Tu concorda, Pedro? Ou dá para fazer alguma situação que não dê? Concordo. Mesmo com todas as estratégias de arquitetura bioclimática. Exatamente. Brise, sombreamento, massa térmica, ventilação natural, mas em algum momento, é o que ele colocou, tu vai ter alguma semana ou 2 semanas que precise de uma aclimatação artificial. E, na verdade, esses dias mais quentes, eles estão cada vez mais frequentes. A gente tem observado isso já
Bom, mas gente que trabalha com isso, né? E o meu telefone que toca quando está muito quente, então, então a gente sabe que cada vez está mais frequente os dias mais quentes estão superando o que a norma, por exemplo, preconiza como temperatura de cálculo. E isso, bom, até teve a revisão da norma de ar-condicionado e eu estava na expectativa de que essas temperaturas aumentassem. E não, elas foram mantidas. E aí, alguns casos de projetos mais específicos que têm uma sensibilidade maior a isso, está se pedindo para usar a base de dados climáticos recentes. E não norma, que dá bem maior essa média de temperatura externa. Então, isso tem sido uma tendência em projetos, principalmente com certificação. Uhum. Né? Então, e aí partindo disso, a partir dos 32 graus você já não consegue usar ventilação natural para promover conforto. Vai ventilar um vento quente, né? Exato, então você já não consegue remover mais calor. Então, realmente, a gente está E facilmente aqui em Florianópolis, a gente já supera os 32 graus no centro da cidade, né? Que é uma ilha de calor, a gente já supera isso. Então, não tem mais como conceber, né? Eu acho que tem também um componente assim cultural, né? Vamos dizer assim, de a gente tolerar, né, o uso da roupa, né? De a gente tá em constante adaptação à condição climática. Porque se a gente pudesse ir trocando, vamos dizer, de roupa, tô com uma camisa de manga longa, mas não quero usar o ar-condicionado, eu vou botar uma camiseta de manga curta, e né? bermuda, né? É a mesma coisa do que tu regular a temperatura do ar-condicionado. Então há uma dificuldade operacional também de tu se adaptar, né? Eu lembro, eu tive a oportunidade de visitar uma edificação e um conceito de vida sustentável real na prática, que é a Green School em Bali, né? É um prédio em Bali, então, na Indonésia, né? Um clima tropical, sem ar-condicionado, feito todo em bambu, então ele é uma edificação construída com grandes sombreamentos, né? É quente, vamos dizer assim, né? Mas tu tem que se permitir estar numa situação de tolerância maior ao calor, entendeu? Então, esse é o ponto. Sim. Se tu se permitir certos desconfortos para estar numa condição mais natural, que é a condição da natureza, normal, se tu tiver num dia de sol, né? E o que o bicho faria, né? Procuraria a copa de uma árvore para se abrigar um pouco, mas é a condição, né? A questão do humano é que ele, de fato, ele cria alguma uniformidade do meio para poder se adaptar de uma maneira mais fácil. Teve um estudo publicado, acho que foi pelas Nações Unidas, vi recentemente, eu publiquei no meu LinkedIn isso, até posso pescar esse vídeo depois, que citava casos e sugeria, né, uma abordagem já a nível de política pública. E aí, primeiro item, né, para se trabalhar a questão de conforto ambiental de forma geral, é trabalhar primeiro a cidade. Então, evitar o efeito ilha de calor através da arborização. Que aí cita o caso lá de Medellín, que conseguiu baixar 3 graus, só com a implementação de árvores e redução do tráfego de carros, né, priorizando aí pedestres. Então, em 2, 3 anos eles conseguiram já ter essa redução. Esse é um primeiro ponto porque ele é mais abrangente e ele não limita só às pessoas que estão dentro das edificações, e sim as que estão fora também, ou quem não tem condição de ter um ar-condicionado. Segunda abordagem é a eficiência de edifícios. Não do ar-condicionado, do edifício de forma geral. Então, edifícios projetados para as condições climáticas do local, né? A arquitetura bioclimática, o professor sabe, é o especialista, né? Então, promovendo ali sombreamento, priorizando ventilação natural, não... O shell que a gente fala, né, Pedro, que é a casca envoltória, né? Exatamente, isso porque... não só pelo desempenho do prédio, mas para diminuir o número de dias que o ar-condicionado vai precisar ser utilizado. E aí sim, o terceiro item, que seria a eficiência energética de equipamentos de ar-condicionado. Buscar equipamentos que façam melhor uso da energia empregada para gerar conforto. Eu não sei se tu lembra, quando começou essa questão dos prédios certificados, de uma reportagem no Japão que falava sobre tirar a gravata para poder reduzir 1 grau no set point do ar-condicionado. Era uma medida de eficiência energética. E eles mediram isso, né? Conseguiram subir o set point, acho que para 27 graus, com o relaxamento do código de vestimenta do espaço. Então, assim. aqui a gente comenta, né? Tu não pode entrar no fórum de bermuda, mas a mulher pode entrar de saia.
né? Sim. Sempre foi um motivo de piada mesmo, de Nos brincadeira. ambientes corporativos isso Sim. acontece. Em geral, na Austrália, tu vê o pessoal andando numa repartição pública de bermuda, cara. Sim. Tu consegue trabalhar mais eficiente, é questão de cultura, de adaptação também. Né? E dos sistemas, até o Pedro estava comentando, eu me lembrei aqui, em aula eu costumo mostrar para os alunos os diferentes sistemas, e aí vem a pergunta, tá, qual é o mais eficiente? Né? Então, Dos sistemas de ar-condicionado? dos sistemas de ar-condicionado. Eu classifico em alguns tipos ali, o Pedro me corrige, que ele é o especialista aí da área, eu costumo mostrar para os alunos, a gente começou com o aparelho de janela, aí tem o split, self, VRF e central de água gelada. E aí desses tu tem resfriamento a ar e água. Né? Queria que o Pedro me desse uma resumida aí. Dá para a gente dizer qual que é o mais eficiente? Dá. Mas, assim, o sistema de água gelada é o que tende a ser o mais eficiente, especialmente com os acessórios que podem ser colocados nele, né? Que aumentam mais ainda o desempenho dele. Claro que ele, todo o sistema em si, mais as instalações acessórias, elas têm um custo muito elevado na implementação e tem que ser muito bem dimensionado, né? E para o próprio empreendimento poder acomodar as instalações O que necessárias. tu chama de instalações acessórias nesse caso? Olha, a gente pode falar aí desde termoacumulação, podemos falar de sistemas Recuperação de calor. recuperação de calor, podemos falar de chillers multiuso, que eles geram água quente e água fria simultaneamente. Quer dizer, Pré-resfriamento da tomada de ar externo. também, tudo isso. Então, assim, a recuperação de calor pode ser feita de várias maneiras, né, também. E aí tudo isso demanda investimento, espaço técnico, né, compatibilização na edificação, né, não é uma instalação pequena, né, acaba ocupando muito espaço se a gente for comparar com sistemas de expansão direta. E aí se a gente for comparar, né, o COP, né, que é de desempenho de cada um dos sistemas, o chiller ele tende a ser muito superior em relação aos outros sistemas. Porém, existe... Além de tudo isso, também existe manutenção desses sistemas. Não adianta nada a gente projetar uma Ferrari e ter um mecânico de Kombi lá, né? Então... Mas depende um pouco, no caso da central de água gelada, da modulação da central, né, Sim. Pedro? A gente viveu uma experiência num projeto que tinha central de água gelada, mas a rotina do uso do escritório, ela demorava a estar com a lotação, com a capacidade máxima. Então, era custoso ligar a Sim. central para prover a climatização para uma Exato. ocupação de 30%. Então, se fez um retrofit da central e se adquiriu um mini chiller para entrar nesse horário. Então, também depende dessa modulação. Né? Tem que se estudar muito bem o uso desse espaço. A gente está projetando um prédio aí de mais de 30 mil metros quadrados e vai ser água gelada também em função das dimensões. Comercial? Público. Público. Mas é o uso uniforme, 8 horas por dia. Isso que está. Essa é a discussão do momento até agora nessa etapa que estamos no projeto. A gente está validando, né, as informações com esse cliente. Qual é o regime de uso dos espaços? E mais ainda porque o prédio, o complexo inteiro, ele tem espaços que não são usados continuamente. Por exemplo, um plenário. Sim. Mas os gabinetes já têm um regime de uso mais constante. Sim. Agora o plenário já não tem. Quer dizer, não sei, tem que ser levantado isso. E a própria concepção, então, do prédio tem que observar essa questão do uso. Para poder justamente compartimentar o chiller em unidades menores que sejam acionadas de forma escalonada conforme a demanda da edificação. Então, isso tem que... A gente volta sempre na discussão, né, Tiago, do quão importante é a informação, né? Exato. Porque tu vê, em função disso, todos os sistemas que o Fernando citou podem ser utilizados em múltiplos ambientes, né? Sim. Mas... Exato, eu ia entrar nesse assunto realmente da informação e até das análises, a gente tem bastante com o Pedro ali, com a N, essa questão de qual o melhor... Tem a questão da eficiência, mas também qual o melhor para o incorporador. Exato. Para o investimento. Porque, uma central de água gelada, ele já vai ter que entregar, ele não vai conseguir passar esse custo para o condomínio. Exatamente. Mas daí depois do condomínio vai ter que cuidar, fazer a manutenção. Foi a conclusão que a gente chegou num dos empreendimentos aí que a gente está atuando, né? A gente inicialmente olhou pelas dimensões, tinha tudo para ser um projeto de água gelada. Porém, analisando as expectativas do cliente, a ocupação do espaço, o uso desses espaços,
principalmente porque ele vai sofrer muito com a sazonalidade. E também comparando, a gente queria implementar um sistema multiuso lá, de água gelada. Exato. Tanto para gerar água gelada para climatização, quanto água quente para aquecimento de água de consumo. Só que foi um trabalho a muitas mãos, né? Eu fiz o levantamento junto com o projetista de sistemas de água, para ver quais eram as demandas de água no pico, né? Para ver essas oscilações e ver se justificava o investimento. E a conclusão foi que não. Que a demanda de água gelada que a gente tinha era muito maior do que a de água quente, e mesmo assim, a ocupação do prédio inteiro não ia ser de uma vez só. Então, a construtora ia ter que investir todo o sistema, repassar isso ao longo do tempo, então o payback disso acabava não justificando para o empreendedor. Claro que, né, no mundo ideal esse seria o melhor sistema, porém a gente não tinha do nosso lado a viabilidade. Ô Pedro, é comum o arquiteto, né, os escritórios de arquitetura consultarem a disciplina de climatização e ventilação para conceber o projeto? Porque ele o impacto, né, da decisão do projetar a arquitetura está diretamente ligada a como eu vou fazer. E a gente vive em 2025 problemas que eu considero os mesmos de sempre. Sim. A estrutura é sempre a mesma coisa, parece que a gente sempre vai fazer o projeto pela primeira vez, porque tem que encaixar a estrutura. Então, assim, é comum ou não é a arquitetura consultar a tua disciplina para projetar? Até complementando, quantas vezes você, assim, em média, que tu começa o projeto e já tem uma área técnica de ar-condicionado bem planejada, aqui você vai conseguir botar suas máquinas. A resposta, ela não é conclusiva, né? Tem muitos escritórios que começaram a adotar isso como prática, mas muito menos do que eu gostaria. Porque muitos projetos ainda vêm sem essa previsão e sobra para mim fazer o trabalho difícil de dar as más notícias para o empreendedor, para o arquiteto, para todo mundo. Isso aqui não vai funcionar. Então, mas sim, existem arquitetos que me consultam e eu faço isso de bom grado, né? Sem estar contratado, às vezes eu faço de bom grado para estimular realmente a boa prática, de pelo menos se preocupar com os espaços técnicos necessários e a gente já começar com um projeto mais redondo. E o meu argumento é sempre no sentido de, o projeto bem resolvido, né? Eu argumento com o arquiteto, se isso aqui não for atendido, esse projeto não está bem resolvido. Vai sobrar esse problema lá para frente. Até uma dica para os incorporadores, né, Fernando? A gente viveu isso muito bem, né? A certificação LEED, tá? Só por aplicar a certificação LEED, ela já traz uma categoria inicial de processo de projeto integrativo, ou de processo integrativo, na verdade, né? Onde tu já ganhas um crédito por promover o desenvolvimento do projeto de uma maneira integrada. Então, todo mundo deveria desenvolver o projeto conforme a estrutura da certificação LEED. Não precisa certificar, não precisa buscar o selo, mas assim, comissionamento, né? Que define requisitos de projeto do proprietário, o OPR, como premissa. Basis of Design, que responde ao OPR. Depois, desenvolve o projeto e comissiona as especificações. Faz a interface com os modelos BIM, para ver se a informação está atrelada aos modelos BIM. Depois, executa a obra, faz as compras dos equipamentos, executa a instalação, verifica a instalação, comissiona pré-funcionalmente, funcionalmente e operacionalmente as instalações e entrega o prédio funcionando. É uma coisa tão necessária, né? Quem tem a oportunidade, e a gente vê, parece que está todo o Brasil certificando, mas não tá? Os números são muito pequenos de edificações desenvolvidas versus edificações certificadas. No Brasil, é um nicho muito pequeno. Então, fica aí o convite, tá? Quem quiser utilizar a metodologia da certificação para desenvolver projeto de uma maneira integrada, vai ter inúmeros benefícios. E essa questão do comissionamento, eu acredito também que deve ser bem baixo, né? Porque a gente estava comentando com um incorporador, um cliente nosso, e ela comentou que nunca fazia o teste das tubulações, e ela foi fazer e encontrou microfissuras e simplesmente teve que trocar algumas prumadas, foi um custo Esse caso absurdo, é interessante assim. de colocar. Olha o que aconteceu. Tubulação de PVC, tá? De drenagem pluvial, vem no caminhão, batendo no caminhão. Então, vem batendo, micro rachaduras são invisíveis a olho humano. Tu tens que colocar um líquido com a coloração para ele destacar as microfissuras e fazer o reparo. Caramba. É uma coisa que está aí na maioria dos prédios e pouca gente vê.
Não, existe, tu falando da integração de arquitetura e a disciplina de climatização, né? Tem toda a operação do prédio depois, cara. Então, lembra do caso lá da Torre JK em São Paulo, que depois o arquiteto reclamou, que era um dos primeiros projetos com VRF. Acho que o primeiro grande foi o Eldorado, e o JK estava simultâneo também tocando. E são 30 ou 32 evaporadoras por andar. Você tem 30 andares, então são 900. Passava de 1.000, tá? O número é aproximado isso, 30 por 30. E para acessar cada unidade evaporadora são 4 placas de forro que você tem que manipular. E você tem que trocar o filtro pelo menos 6 meses. 6 meses. No mínimo. Pode deixar, no mínimo. E ficava em cima das estações de trabalho. Então ele fez a conta, tem lá 1.000 unidades vezes 4 placas. Você vai mexer em 4.000 placas de forro 2 vezes por ano, praticamente, no prédio. Então é inviável. Então, se você deixasse um projeto arquitetônico um alçapão, a evaporadora numa outra posição, que não atrapalhasse a estação de trabalho. Essa é uma preocupação que a gente traz sempre, porque eu preciso me justificar constantemente sobre os espaços que eu preciso para poder implementar o sistema correto. E muito eu falo sobre a instalação, manutenção e operação do sistema. Porque eu estou pensando no técnico que vai estar lá, penso no inconveniente do morador que vai ter que estar recebendo uma pessoa dentro de casa para fazer a manutenção, às vezes é um trabalho em altura. Então a minha preocupação com isso é para realmente tornar um aparelho viável, né? Não seja um custo que o inquilino ali, o dono daquela unidade ali vai ter que conviver com aquele custo mais alto porque temos um projeto que não previu isso. E isso sobra para todo mundo, né? Para quem projeta ar-condicionado, para quem fez o arquitetônico. Então, eu constantemente trago essa preocupação com a operação e essa questão de troca de filtros também. Muito não se quer colocar o sapão porque fica feio. Mas primeiro, a gente precisa viabilizar uma área técnica viável, que o sistema funcione, que possa se fazer a manutenção correta. E também o número de filtros, né? Às vezes a gente projeta muitas zonas de climatização. Quando começa a trocar o primeiro filtro até chegar no último, já está na hora de trocar o primeiro. Então, o sistema ele pode ser descentralizado até certo ponto. Tem que fazer a conta também da troca de filtros, né? E o pessoal acaba esquecendo disso e você vê aquele projeto cheio de fan coil ou evaporadora cheia de filtro. Isso pode causar um desbalanceamento em todo o sistema, não pode? Sim, com certeza. A gente viu um prédio aqui em Floripa que tinha esse problema. Eram fan coletes em várias salas comerciais e uma central de água gelada para o prédio inteiro. Como cada sala comercial, imagina, um dentista, ele nem lembra que tem que fazer a manutenção, né? Um escritório de engenharia, ou lá um estúdio de fisioterapia, ele nem lembra que tem que fazer, ele é obrigado a fazer a manutenção no ar-condicionado. Então aquilo foi incrustando, você vai diminuindo a vazão de ar, acaba puxando mais vazão de água, a síndrome do baixo delta T, né? Que acaba acontecendo. Isso a gente, cada episódio é quase que obrigado a falar isso, né, Thiago? A missão que a gente tem de estar desenvolvendo a nação brasileira, né? Hoje tá aí os dados recentes da diminuição do número de engenheiros que a gente tem por habitante, né? Sim. O Brasil tem um número baixíssimo comparado a países até emergentes, né? O número de engenheiros versus sobre o número de habitantes é muito baixo. E isso é consequência de uma série de questões culturais. A gente não tem cultura de manutenção, a gente não tem cultura de observação de dados, a gente não tem uma série de culturas que são necessárias para a gente buscar eficiência. Por isso que a eficiência passa a ser um luxo, entende, Thiago? Porque a gente tem necessidade de tantas coisas básicas ainda que são necessárias, né? E eu vou entrar daí numa pergunta, Pedro. Uma das coisas que eu acho básica é a renovação de ar dentro dos ambientes, tá? Todas as casas em que eu vivi, né? Desde da casa dos meus pais, onde o meu quarto... Ele não tinha nenhuma vedação, era um quarto que tinha uma porta para uma pequena sacada, né? E ele não fechava direito. Então, assim, eu passei muito frio a vida toda, porque não tinha aquecimento nenhum, nem ar-condicionado no quarto, e ventava, né, no inverno, então sempre passei muito frio, tá? E no verão passava calor e o ventilador de teto não dava conta. Eu me lembro de noites em que a gente praticamente não conseguia dormir de tão quente, ficava rolando o vento, né? Ventando um vento quente e era muito desconfortável. Hoje, na minha casa, mesmo com ar-condicionado, eu ainda passo muito frio, ela ainda tem um baixo nível de isolamento e a gente não tem renovação de ar quando está com a janela fechada, né? E hoje, ainda bem, a minha janela é bem estanque, então veda bem, mas eu não tenho renovação de ar. Então, eu deixo sempre uma fresta
para poder ter a renovação de ar. E me parece que tem um equipamento hoje de ar-condicionado que está trazendo, além dos tubos de rede frigorígena, né, e a alimentação elétrica, uma tubulação de renovação de ar que vem desde da condensadora até a evaporadora. Qual é a importância real que tem a ventilação, a renovação de ar dentro dos ambientes, Pedro? A renovação ela é fundamental. Ela é necessária, né, para fazer a diluição principalmente do dióxido de carbono, que é produto da nossa respiração. Então, num ambiente fechado, né, a gente liga o ar-condicionado para condicionar ali a temperatura do ambiente e fecha portas e janelas. E hoje a gente tem qualidade de esquadrias bem melhores do que da tua casa de praia, e essas vedações estão cada vez melhores e não há troca de ar, né, do ambiente ocupado. Então, com o tempo, a pessoa ali dormindo, acordada, né, qualquer atividade, vai consumir o oxigênio. Dependendo da atividade, numa taxa maior ou menor, né, o consumo de uma pessoa correndo numa esteira é muito maior do que uma pessoa dormindo. Então, isso o projeto de ar-condicionado considera também. E esse consumo rápido do oxigênio ele vai aumentar a concentração de dióxido de carbono, que é... Assim, não é fatal, né, a alta concentração dele, mas ela tem prejuízo para a pessoa, né? Então, a gente tem um termo aí, não sei quem já ouviu falar da síndrome do edifício doente, Sim. Que são edifícios que não têm renovação de ar, e isso pode afetar a cognição, causar náusea. Então, é recomendado, então, por norma, Sim. ter renovação de ar. Mas daí vem uma outra questão, tá? Porque as pessoas falam que benfeitorias e melhorias, seja do ponto de vista de um bom vidro, tá? Investir num bom vidro, investir num isolamento, investir num bom sistema de ar-condicionado. O cara não consegue vender o apartamento. Ele fala que ele não consegue vender, tá? Eu digo, traz para cá então que eu consigo vender, tá? E do outro lado, da ponta de cá, a gente vê notícias aí dizendo de demanda de saúde e bem-estar, sustentabilidade, né? A gente vê até o uso da vegetação. O cara tem uma floreira e já está colocando que tem biofilia no projeto arquitetônico. Então, não está fazendo sentido, porque a demanda diz que essas coisas são importantes e que o cara quer isso, tá? Nós já fizemos, inclusive, uma pesquisa e na pesquisa indicou que o cara pagaria até 30% a mais para ter os elementos de benfeitoria, tá? Minha mãe acabou de fazer, inclusive, na janela da residência dela, tá? Tem uma espécie de uma casa de um bar, né? Que estava fazendo barulho à noite, ela precisou melhorar a vedação da janela dela, então fez uma benfeitoria de vedação na janela dela e aplicou. Alguma coisa não está batendo, porque do ponto de vista de cá, dizem que é muito caro, que não dá para fazer, mas do ponto de vista de cá, a gente está demandando isso, né? O que está acontecendo? Não sei... Não está casando isso, né? Primeiro que o bar está errado, tá? Por conta da emissão. O bar está errado pela emissão de ruído. Ele não tem isolamento, né? Mas enfim, isso é Brasil, a gente acaba resolvendo. Isso está em processo. Está em processo. Vamos lá, toca a ficha. Não, eu já levantei essa questão da renovação de ar com um cliente meu em 2018, que foi quando saiu, acho que a última norma de splits, acho que é de 2018. 18 ou 19, né? Eu tinha lido ela e esse aqui é um tema... Eu já sabia, mas está na norma, vamos aplicar. E era para sistemas splits em aplicação doméstica. Então, eu levo isso para a construtora de alto padrão como assim, olha, isso aqui é um diferencial, está na norma. E a construtora me respondeu dizendo que, não, isso aqui ninguém faz, eu não vou fazer. Então, assim, ele está só olhando a economia, né? Não olhou o potencial que tinha aquilo ali num meio de venda. Deixa eu até puxar a história de norma, que a gente fala bastante nisso, né? Vamos puxar talvez um pouco o assunto para cá. Eu não lembrava que existia essa norma de split, eu fui ver há uns 2 anos atrás e nessa semana eu me lembrei dela. Então a gente tem essa cultura, nós mesmos não conhecemos todas as normas, né? A gente sabe que tem um monte ali da engenharia. Eu falo para os alunos da arquitetura, vocês têm que lembrar das normas. Instalações elétricas tem uma norma mãe, hidráulica tem uma mãe, né? Eles só sabem a 90-50 que é de acessibilidade, a arquitetura. Geralmente eles sempre lembram disso, fazem a risadinha, a gente só lembra dessa. Então a gente tinha que se pautar mais nas normas, porque a gente tem a cultura de não seguir e às vezes por ser antiga o pessoal não segue, ou porque ninguém faz. Então no Brasil tem isso, cara, de tu atualizar uma norma ou desenvolver uma norma nova, uma adaptação às vezes de uma norma estrangeira e dizer assim, tem determinados termos aqui que tu não pode colocar porque pode ser que não pegue.
Então, pô, a gente ainda tem essa cultura de uma norma que não pega. Sim. A própria norma de vidro, a 7199, que está passando por revisão agora, aliás, hoje é a votação ali dos análise dos votos, e ela foi atualizada em 2018 ou 2017, se eu não me engano, porque a última versão era de 1989, então ficou mais de 30 anos, né, sem revisão, e eles atualizaram algumas coisas no texto, mas o motivo principal de fazer a atualização era mudar a data. Porque como ela era muito antiga, o pessoal não atualizar, né? Só atualizar. Porque o pessoal desconsiderava, essa é uma norma de 89. Então a gente tem essa cultura de desleixar. Como se em 89 não precisasse respirar, né? Exatamente, é isso aí. Esse é o caso do cliente, né, que eu citei. Agora tem outros clientes que já exigem a renovação de ar, mas não por causa da renovação de ar em si, mas por causa das certificações. Sim. Que é o motivador principal de pontuar, né, naquele requisito. Se for adquirir um prédio LEED, pode comprar de olho fechado, porque LEED internacional, né? Exato. Porque o GBC acabou não aplicando como obrigatoriedade por conta dessa questão da norma de ela não trazer como obrigatoriedade. O LEED internacional, por conta da ASHRAE 62.1, exige como obrigação, tá? E só que outra coisa, olha só, argumento de venda de apartamento, tá? Os ambientes estão ficando menores, os quartos. Exato. Então, sim, se o quarto diminui de tamanho, o volume de ar que está ali diminui de tamanho e ele é consumido, o oxigênio, mais rapidamente. Então, é mais um argumento de que é necessário ter uma ventilação, uma renovação de ar, né? Para melhorar. Então, assim, ó, bebê que está nascendo, precisa respirar para se desenvolver. Tá aí um ponto para investir. Porque quanto que custa? 5, 10 mil? Para a criança crescer e se desenvolver. O adulto pleno, trabalhador, precisa descansar, ter um sono reparador. As pessoas investem, Thiago, para dormir bem. Então, assim, dormir bem, o que é? Uma cama boa, respiração, calma, silêncio, tá? Idoso, que às vezes está em recuperação e tal, precisa respirar para ficar saudável. Então, em todos os aspectos da vida, desde o início, no meio e no final da vida, a ventilação, a renovação de ar e a oxigenação é básica, como tomar água, entende? Então, não faz sentido dizer que não tem como vender. Vem para cá que a gente ajuda a vender. Até uma reflexão interessante, falaste da água. A comida, se ela estiver estragada, você sente o odor, você vê. A água, se estiver suja, você também vê, sente odor. O ar, você não consegue fazer isso. Bem colocado. Então, assim, o ar, e a gente não tem como parar de respirar, né? A comida a gente pode escolher não comer ela. Mas o ar a gente não consegue parar de respirar. Então, essa é uma reflexão, né, de que a gente realmente precisa se preocupar. E mais ainda, não só pela questão da concentração de CO2, mas também pelo tamanho de particulados que a gente tem hoje em suspensão. E esse é um problema que ainda está sendo estudado e é justamente pelos processos de produção que a gente tem hoje e também por causa dos compostos orgânicos voláteis, que é solvente, né? Tudo que tem odor aí, às vezes eles são colocados odor para a gente perceber. E que são cancerígenos. São cancerígenos, aí é que tá. Estão atribuindo também as micropartículas e a gente já está medindo aí partículas com um tamanho menor de 1 micra, 0,1 micra. E quais são os efeitos disso no corpo. E hoje a gente não sabe o efeito direto, né? Estão relacionando isso aí a câncer. Diz até de a gente inalar isso, né? Inalar e alvéolo pulmonar, corrente sanguínea, cérebro. Então a gente não sabe quais são os efeitos diretos desse acúmulo de microparticulados no corpo humano. Alguns atribuem, né, ao câncer, ao Alzheimer. Então, o ar-condicionado ele também tem essa função não só pela renovação, mas também pela filtragem. Tanto da renovação do ar que vem de fora tem que ser filtrado e o próprio sistema que recircula o ar também precisa filtrar. A pandemia educou algumas coisas, né? O próprio avião, né? Ele fez uma demonstração muito forte para os passageiros de como era seguro por conta do filtro EPA, né? Exatamente. Que é a maior classificação aí a nível de filtragem, né? Tinha uma questão que eu queria colocar, deixa eu recuperar ela aqui. A gente estava falando sobre... outro dia a gente recebeu uma solicitação de proposta para fazer uma análise de eficiência energética e conforto, principalmente, né? Por um galpão, tá? Que armazenava alimentos.
Então, eles estavam sofrendo umidade, tá? Controle de umidade dentro do armazenamento de alimentos por falta de um projeto de climatização, na verdade, um projeto... Como é que a gente chama quando a gente usa tudo? Climatização, ventilação... Um sistema de climatização, né? De climatização. Então, era isso. Então, assim, era importante porque a gente tava... O valor do produto armazenado era milionário. Sim. É milionário. Sim. Assim como é o valor do salário das pessoas que ocupam escritórios. Se a gente pegar a folha de pagamento de um prédio, pega o custo operacional de um prédio, tá? Quanto que gastou de água, de energia, de limpeza, tal. E quanto que foi o salário? Puf, explode. É muito mais alto. Então, o investimento feito na qualidade do bem maior que é, no caso de prédio corporativo, as pessoas, no caso de um galpão logístico, o produto que está ali armazenado, né? Esse custo de CAPEX, né, Fernando? De instalação e operação passa a ser muito pequeno, né, Pedro? O projeto de climatização, ele vai começar levantando dados, primeiro da localização do empreendimento. Então, vai levantar dados climáticos, porque um projeto que funciona aqui no sul do Brasil não funciona no centro-oeste, que não funciona no norte. Tem que ser dimensionado conforme as condições climáticas da região. Segundo, ele vai levantar as condições internas. O que ele precisa controlar e para quê? Então, vai levantar qual é a temperatura operativa, para quê, se é para conforto, se é para armazenagem, se tem poluentes gerados em algum processo ali dentro, para saber que tipo de filtro precisa ser utilizado e o tamanho do equipamento, o tamanho dos filtros, tudo isso tem que ser pensado. Então, o projeto de ar-condicionado ele levanta todas as informações necessárias e ele é feito projeto a projeto. Não existe um projeto replicável. Mesmo um condomínio com torres iguais, se elas tiverem orientação solar diferente, já mudou tudo. Então, isso tem que ser levantado, né? E essa questão do investimento, eu fiz um projeto de um pequeno data center. Aí eles tinham um sistema que não funcionava, eu dimensionei um, e aí se assustaram com o custo de implementação. E eu olhei assim, quantos milhões de equipamentos vocês têm aí dentro? E quanto é custo o ar-condicionado para proteger esses equipamentos? Né? Então, foi uma pergunta que encerrou o assunto ali. Exatamente. Porque, assim, realmente, a pessoa só olha acharam o projeto caro, acharam o investimento do ar-condicionado caro, e assim, não, eu estou protegendo milhões em equipamento aqui. O set point estava equivocado, né? O mindset, na verdade, né? Mas é o set point equivocado. No caso dos condomínios que você comentou aí, tem algum projeto de condomínio que você chegou a fazer o projeto de sistema de renovação de ar sem o projeto ser certificado? Não teve algum cliente que demandou isso? Olha, a gente queria como diferencial para o nosso prédio, renovação. Que deveria, né, Márcio? Eu acabei de dar uma série de argumentos elementares, tá? Quem quiser vender mais apartamento aí, principalmente para... E o que custa? Não digo em termos de grana, o que custa? Você vai precisar de um shaft. Não custa nada. Assim, não custa nada. Prever um espaço para fazer uma captação de ar. Que pode ser no andar, semelhante à exaustão do aquecedor a gás. Exato. Esse empreendimento que a gente está trabalhando, a proposta é fazer uma renovação de ar em que tenha-se a espera para renovação de ar e, claro, cada um vai entrar a hora que quiser e vai botar o equipamento que quiser. Por quê? Porque eu pensei na possibilidade da pessoa, além dela fazer a renovação de ar, se ela quiser pré-tratar esse ar antes de injetar... Eu queria perguntar, daria para fazer um recuperador de calor? Daria para fazer um recuperador de calor, daria para colocar um desumidificador na ponta e já tratar esse ar e não jogar um ar úmido dentro do ambiente. Vamos vender esse sistema aí, Márcio. Eu vou dizer mais uma coisa, Vamos vender essa solução. A edificação mais regular dos Estados Unidos já tem isso há décadas. Exatamente, elas ficam climatizadas o ano inteiro, cara. A gente não precisa fazer com recuperação. Automático, né? Eu falo muito isso, tá? No filme do ET... Do ET mesmo, tá? 1984, 82, 4 ali. O carro era automático, a casa já era pré-fabricada com wood frame, entendeu? Há 4 décadas atrás, entendeu? E a gente tá aqui em 2025 discutindo precisa... Exatamente. Aí tu vai nos condomínios, o corretor faz a propaganda de que tem infra para automação da esquadria, da persiana. Sim. Tem infra para automação, aí janela acústica, que ele vai botar um vidro laminado. E espera para como é que é tomada com internet, coisa assim. E exato. O que é importante. Exatamente. As coisas que são básicas, elementares para a qualidade não estão sendo colocadas. E se colocarem, vão vender mais e mais rápido. Fernando, sabe qual foi o argumento que eu usei para colocar a renovação de ar
Foi um cliente que não sabia se ia certificar ou não, mas eu já vim com a solução, né? Já pensei nisso. E o argumento foi assim, ó, vamos colocar uma espera de renovação, porque e sugerir que seja usado um desumidificador aqui, porque é um apartamento que vai de veraneio, vai ficar fechado. E a gente mantém um ambiente controlado, a umidade controlada. E ele disse, mas será que precisa? Quanto é que custa esse desumidificador aí? E tal. Eu disse, não, mas quanto é que custa o closet da pessoa que vai morar lá? Pô, o tapete dela. Exatamente, Pedro. Exatamente. Então, Um casaco custa R$5.000 desse closet aí. Então, assim, aí ali também ganhou o argumento ali nessa reflexão simples, né? Então... Exatamente. Eu acho que esse é um dos objetivos, né, Thiago? Novamente do podcast, tá? Para dizer o quanto que tem de espaço, né, de qualificação do nosso mercado, tá? Em 2025. Eu quero fazer uma última pergunta pro Pedro, aproveitando a polêmica da IA, né? Porque agora também tudo que é IA é polêmico. E daí fala assim, cada pergunta que você faz pro chat GPT, você está consumindo tantos litros de água. Então explica aí, Pedro, né? Essa água ela é perdida. O que acontece com essa água que resfria o sistema do data center, né? A gente está agindo de uma maneira ruim com o meio ambiente por estar utilizando a inteligência artificial ou não tem nada a ver? Olha, o que eu vejo assim como problemático, né? O que pode se pensar é o balanço energético das coisas. A forma onde que a energia está sendo despendida e como que isso afeta o entorno do consumo dessa energia. Então, se você está precisando dissipar um calor, como que isso afeta o entorno, o ambiente, os microclimas, né, a fauna e a flora, às vezes, né, dependendo das instalações. Então, eu vejo esse, de maneira geral, não só pelos super data centers e tudo mais, mas o consumo, o balanço de energia que está errado. Então, voltando até à questão das cidades, a gente hoje está climatizando o ambiente interno porque o ambiente externo está muito quente. Só que ao colocar um sistema split ou um VRF, qualquer um, ele está rejeitando calor e contribuindo no aumento dessa temperatura. Então, o balanço de energia não está fechando. E às vezes não tem, então, nada a ver com vamos dizer, o clima, né? Mas tem a ver com uma alteração microclimática feita... É um ciclo vicioso que a gente pelo corte de vegetação, né? Sim. Cortamos vegetação e... Né? Impermeabilização do e solo. cores escuras. Né? Exatamente, né? A gente está num ciclo vicioso hoje. A tendência, né? Essa questão, o espaço que a gente tem no mercado para o ar-condicionado, se não for bem pensado e isso já ser controlado de maneira imediata para melhorar as práticas de projeto, a gente vai ver o que acontece em grandes centros urbanos, só que numa proporção muito maior. A expectativa aí é que a gente consiga climatizar as casas até 95% até 2035. Climatizar 95% das residências? Exatamente. Então, brasileiras? Brasileiras. Então, isso é um horizonte curto. E agora, se a gente continuar com as soluções que temos hoje, com o raciocínio que nós temos hoje, a tendência é aumentar a temperatura média das cidades na mesma proporção que se instala o ar-condicionado. Sim. Então, não é só a IA, né? Mas é a forma como a gente usa os recursos. Né? Porque nesse caso da água, do ar-condicionado, né, eu entendo que ela está dentro do ciclo hidrológico, né? Uhum. Então, assim, ela está sendo consumida, mas ela vai evaporar, vai chover, então não é que a gente está perdendo essa água, entende? Não. Que o que está sendo propagado é que tu está perdendo essa água, né? Tu está consumindo essa água, mas essa água acaba fazendo parte de um ciclo. É diferente de a gente estar poluindo essa água a ponto de perdê-la, né? Exatamente. Legal. Eu quero fazer mais uma pergunta correlacionada com o BIM, tá? Pro Pedro, né? Pedro, tu, então aí no processo, tu és um projetista, né? Um engenheiro que projetou com ferramentas anteriores ao BIM. Sim. Tá? Por outro lado, quando tu projetava, ainda não era tão comum ter projetos de ar-condicionado no nível que tem hoje. E a gente ainda está vendo, mesmo com o BIM, ou seja, né, com o modelo virtual da obra na tua frente, né? A gente ainda tendo muito problema de espaços, como o Thiago falou, né, para a gente se inserir dentro do projeto arquitetônico, tá? E isso, de novo, fica dando ali uma volta ao redor do próprio rabo de compatibilizar, porque não concebeu direito, né? Então, projeto errado e tem que ficar corrigindo. Tu entendes que o uso do BIM
está proporcionando alguma facilidade do ponto de vista de projetar ou está continuando as dificuldades porque a nossa cultura ainda não está ajustada para isso? Acredito que a gente está no caminho, né? Há uma melhora muito grande, né, na capacidade que a gente já tem de trazer problemas que eram vistos mais à frente do projeto e trazer para o início do projeto, porque a gente tem condição já de modelar muito cedo. Então, claro, um escritório bem desenvolvido, que tem já experiência, ele já consegue trazer esse tipo de informação antes, justamente nas consultas que eventualmente um arquiteto, um empreendedor vai fazer comigo e perguntar ali tipos de sistemas possíveis, tamanho, dimensões, áreas técnicas necessárias, implicações. Então, tem havido, sim, escritórios que estão buscando, né, clientes e arquitetos, as próprias empresas de coordenação são muito sensíveis ao ar-condicionado porque sabem o impacto que traz. Então, sim, tem muitos que já estão adequados, né? Claro, ainda cada um no seu grau de maturidade, mas sim, tem escritórios. Tem evoluído. Da mesma forma como tem gente que ainda não tem dimensão nenhuma de que o quão impactante pode ser um ar-condicionado numa edificação. E daí 2 outras perguntas. Vocês têm usado o BIM desde o início do dimensionamento e da concepção do projeto? A gente deve usar? Ou existem, às vezes, caminhos mais simples ainda, iniciais, para conceber ainda o CAD, ou mesmo croquis iniciais? Ou já vale a pena usar o BIM desde o início? Eu vou falar pela nossa prática. Isso. Nós já utilizamos o BIM desde o início. A gente não tem... O CAD, assim, ele está lá instalado no computador mais para abrir o arquivo de outras do que o nosso. Uhum. Então, como nós já temos família, já temos uma série de informações já embarcadas no nosso modelo, a gente usa isso já em nosso favor, né, numa concepção inicial. Então, a recomendação até é que se faça essa virada de chave já para realmente viver as possibilidades que tem ali de informação já embarcada. E nessa questão da virada de chave é importante que todas as disciplinas pertinentes, inclusive a de análise de desempenho, estejam desde o início, né? Sim. Porque muitas coisas acabam mudando e afetando o teu projeto se não tem a disciplina de análise de desempenho. Essa é outra coisa, viu, Tiago, que a gente escuta clientes, empreendedores dizendo que não vão adotar as análises da norma de desempenho, né, deliberadamente, né, não querem seguir fazendo as análises da norma de desempenho. E eu lembrei, Fernando, também da dificuldade, né, do processo de modelagem daí de eficiência energética, né, de fazer os modelos computacionais para analisar tudo isso junto com o quão incrível na verdade, a ferramenta que a gente tem disponível hoje, né? Ela talvez ainda não seja tão visual quanto poderia, né? O Energy Plus, mas por outro lado, ele é uma ferramenta muito robusta, né? Exatamente. E que mistura a condição climática, a iluminação, a ocupação e os múltiplos sistemas de ar-condicionado que tem consumo de disponíveis. energia, de água, consegue calcular a geração de água, né? Água condensada nas unidades climatizadoras, quanto que é consumido nas unidades de resfriamento, nas torres, tudo isso integrado, e a gente não tem uma interface ainda amigável com o BIM, desse tipo de simulação. Tem lá um plugin ainda caminhando no Revit, SketchUp, todos têm plugins, mas a gente ainda não tem aquele sonho que já era lá nos anos 90, já se comentava, né? Falava-se em IFC, tudo, e a gente não tem ainda aquele botãozinho que calcule o consumo de energia, não é? Esse ia ser o sonho, né? Tem que ter todo um retrabalho ainda de redesenhar tudo, né? Ou recalcular, né, em outra ferramenta para chegar na carga térmica e fazer... É que tem que ter uma conversa de integração entre as ferramentas, né? Os softwares que elaboram o modelo autoral em BIM e até mesmo o IFC com o DOI, né? Que é o desenvolvedor do Energy Plus, né? Para poder integrar as linguagens de comunicação. E mais, o arquivo BIM precisa ter a alimentação das informações, né? Isso. A gente mesmo já pegou alguns arquivos e não tem lá informação do vidro. Sim, é genérica, né? É genérica, então... Se tiver informação do vidro já é um passo além. Normalmente às vezes não tem nem a informação da parede, né? A gente nem sabe qual são as camadas ali, né? A gente até já tentou lá internamente viabilizar o cálculo de carga térmica dentro do Revit. Tentamos... Todo ano a gente vê a nova versão, vê como é que tá.
e ver se tem alguma confiabilidade naquele cálculo. A gente sempre conclui que não tem nenhuma, assim, pela própria prática de modelagem do escritório que veio antes da Vocês gente. fazem isso comparando com uma ferramenta própria para o cálculo de carga térmica versus esse plugin do Revit. Porque a gente avalia, assim, a gente sabe como calcula, né? Quais são as etapas de cálculo, como são os cálculos, então a gente utiliza softwares que a gente consegue verificar tudo. O Revit não permite que você verifique todo o motor de cálculo. Além disso, ele vai puxar informações de um modelo que veio de outro escritório, que você não conhece as práticas de modelagem daquele escritório. Sim, de configuração da informação dos elementos, né? Esse é um grande risco das interfaces bonitinhas. Então, quando você tem uma interface muito amigável, agradável, você começa a formar usuários de software. E às vezes é um pessoal que não tem um senso crítico para enxergar se aquilo tem um erro ou não. Esse é o risco que a gente tem dessas interfaces quando você não sabe a informação que tem por trás, os valores default que a gente chama, né? Os valores padrão ali que são alimentados. Então, todo é um... a gente tem a faca de dois gumes ali, né, que você pode facilitar, porque já é só clicar um botão, mas por um lado dificulta a análise de todas as etapas de cálculo. E também porque tem práticas de outros escritórios envolvidos, e você tem que acabar auditando um outro modelo, às vezes até remodelar tudo, e mesmo assim você não tem autonomia dentro do software ou de algum plugin de Revit de poder manipular os cálculos e verificar os cálculos. Você não tem como inserir novos materiais, às vezes. Essa é outra bandeira que a gente tem carregado aqui de transformar, de fato, a indústria da construção civil numa indústria, né? Sim. Porque quando a gente tem todas as outras indústrias, tá? Seja um celular, uma televisão, um carro, a engenharia e a arquitetura, o design, ele está todo integrado. Então, quando tu tem um projeto de um automóvel, né? Seja ele qual for, seja o Fusquinha ou seja a Ferrari, né? O time de engenharia ele está todo integrado projetando uma coisa única para lançar para o mercado. E no mercado de edificações, eu não vou nem entrar no mercado imobiliário, no mercado de edificações, por si só, cada terreno é um terreno, cada time de projeto é um time de projeto, cada fluxo de trabalho é um fluxo de trabalho, e não tem como a gente alcançar eficiência, qualidade e uma evolução dessa maneira. A gente parece... Por que parece que a gente sempre está começando como se fosse a primeira vez? Porque, de fato, quase que é. Tá? Porque a gente tem que sempre fazer os novos ajustes, tem que sempre recapitular o filme para começar um novo capítulo. A gente resolve os mesmos problemas várias vezes. Várias vezes. Maravilha. Infelizmente chegamos aí ao final do nosso tempo, dessa conversa maravilhosa que foi tão rápida, foi pouco, né? A gente vai precisar fazer novos episódios para continuar tratando desse tema que, como vocês viram, tem muita oportunidade. É um tema pouco conhecido, aliás, das engenharias, né? A engenharia mecânica é a mais... vamos dizer assim, técnica até, né? São fenômenos complexos, né? De termodinâmica, né? Termodinâmica é tudo em movimento, é o tempo, é a temperatura, então realmente é complexo, né? Exige aí um alto grau de especialização, tá? Então, agradecer e parabenizar o Pedro e a Beck Falk pelo trabalho que vem desenvolvendo e agradecer também pela parceria com a Canteiro, né, em vários projetos, tá? Ao Fernando, o professor Fernando também, agradecer aí a vinda. É hora de vocês fazerem alguma propaganda, tanto do escritório, do livro, dos trabalhos que tem feito. Aproveitem um momento aí para fazer a sua despedida e o seu comercial. Vou passar uma mensagem final aí para o pessoal, para a gente continuar estudando, né? Que eu sempre destaco, né, Márcio? Eu acho que é importante até para quem é estudante assim, de engenharia e arquitetura, olhar um pouco para todos os lados, né? Ver todas as disciplinas, ter um pouco de conhecimento, cultura geral, para ver como é que funciona uma edificação. Não envolve só a edificação, envolve as pessoas, o que é que essas pessoas fazem, rotinas, estratégias de construção, manutenção. Acho que essa é a grande mensagem que eu busco, que eu puxo daqui hoje e queria deixar aí para o pessoal. Opa. Então, agradecer então ao pessoal todo aqui, o Márcio e o Thiago, pelo convite. A Beck Falk, então, desenvolve projetos de climatização, tá, gente? Acho que vai além disso, porque é um sistema que é um dos maiores consumidores de energia. E hoje, um dos problemas do mundo é o uso de recursos. Então, olhem pelo lado maior da história, né? Então, a gente precisa otimizar, melhorar, né, o uso dos recursos
não só na edificação, mas também de forma geral como sociedade. Então, acho que essa é a mensagem para vocês aí. Busquem os projetistas no início dos empreendimentos, consultem. Acho que o BIM ele também traz a necessidade da integração entre muitos profissionais. Então, essa conversa ela é muito importante para realmente que o fluxo de informação aconteça. Maravilha. Thiago? Não, exato, só agradecer o Fernando, Pedro, acho que essa parceria que a gente vem montando aqui, tanto no podcast quanto nos projetos, é super importante. E você falou tudo, né? Essa integração tem que vir desde o início para a gente ter um projeto e realmente conseguir evoluir o nosso setor aí como um todo. Maravilha. Então, obrigado aí por nos ouvirem, nos assistirem e até a próxima. Até mais. Até mais.